Desde que o mundo é mundo, o homem acredita que a vida precede o nascimento físico. Hoje abordaremos um tema que já era estudado na antiguidade por culturas avançadas e pelos mais importantes filósofos da nossa história: a reencarnação. A reencarnação é o retorno do espírito à vida corpórea. Reencarnar é encarnar outra vez, de novo. Às vezes essa resposta pode parecer muito simples, mas ela está trazendo para nós uma lição muito profunda. O espírito necessita retornar à vida corporal. É o renascer, o retornar à carne. A ligação do espírito ao reencarnar para formar um novo corpo, ela se faz desde a concepção. Isso, à luz da doutrina espírita, nos dá a convicção de que não devemos proceder ao aborto, porque o aborto seria a eliminação já da vida de alguém. Para alcançar a perfeição, o espírito necessita reencarnar, encarnar e reencarnar. Ele necessita vir à vida material, passar por todas as conjunturas dessa vida, as vicissitudes, as preocupações, porque isso é que engrandece a criatura. No mundo espiritual, o espírito está em estágios de aprendizado, conforme seja a sua condição de vibração, a sua condição de elevação espiritual. Portanto, no mundo espiritual, ele está ali, naquele aprendizado, na vivência da pátria verdadeira, porque nós viemos de lá e para lá retornaremos. Enquanto no campo físico, nós estamos vivendo um período que vai nos proporcionar condições para o nosso progresso espiritual. A multiplicidade das existências corpóreas tem a finalidade de promover o progresso dos espíritos. Este progresso se dá pela repetição das experiências. Através das encarnações continuadas, os espíritos progridem, quer dizer, nós mesmos, que nascemos em corpos de carne, vamos progressivamente avançando no progresso intelecto, moral e das habilidades. Seria essa peregrinação da alma em diferentes corpos biológicos, passando por diversas experiências, para que nós possamos nos purificar a cada reencarnação. Nós somos espíritos imortais, nós, os seres humanos. Esse espírito imortal, ele não morre com o corpo, ele está encarnado atualmente, ligado a um corpo físico. O corpo físico vai morrer, mas o espírito não, o espírito vive para sempre, ele continua a sua vida no plano espiritual. E além de tudo, temos que lembrar que nós somos espíritos multimilenares. Nós já nascemos e renascemos uma quantidade de vezes que é impossível precisar. Mas isso é importante porque é o processo evolutivo, é a nossa escalada evolutiva. Cada vez que voltamos à carne, nós voltamos com outras oportunidades, com aqueles atributos que são próprios de todos os espíritos, filhos de Deus. Esses atributos vão aos poucos sendo aproveitados em cada reencarnação. Às vezes, em determinada reencarnação, uma condição que a pessoa tenha para as artes, de uma maneira geral, para a ciência, se numa encarnação isso fica bloqueado, na outra pode vir para que a pessoa cresça naquele campo. E nós vamos então com isso adquirindo um cabedal de conhecimentos importantíssimo, que vai ser valiosa para nós, valiosas para nós, essas experiências todas, quando estivermos de volta ao plano espiritual. A reencarnação é uma chave para diversos fenômenos e diversas explicações na nossa vida, que saber e entendê-la de fato traz muita felicidade. Nós passamos a entender o porquê aqui que estamos, né, de onde viemos, o que possivelmente tenhamos feito nas nossas vidas passadas e o nosso futuro. A reencarnação não é uma criação do Espiritismo. É uma ideia muito antiga, existente em vários povos, em várias épocas. Na antiguidade, os povos já conheciam isso.
Se nós formos olhar os ensinamentos de Pitágoras, de Sócrates, de Platão, se nós formos olhar mais para trás ainda, no Egito Antigo, na Índia, Hermes Trismegisto no Egito, nós vamos então entender que essa ideia sempre esteve presente porque é uma realidade. Diversos pensadores, dentre eles pré-históricos, budistas e dentre outros, pensaram e entendem reencarnação muitas vezes de forma diferente, como se o espírito pudesse retroagir. Digamos que agora estamos no estado hominal e possamos, numa próxima vida, retornar num estado, num corpo de um animal, num corpo de uma planta, como uma das causas a punição por uma reencarnação não bem lidada nesta vida. Porém, a teoria que o Espiritismo nos traz e demonstra, né, através dos estudos fantásticos da pesquisa desenvolvida por Allan Kardec, e aí distribuídas ao longo de suas obras, é que o espírito ele não retrograda. Então, se hoje estamos numa condição X, na próxima vida estaremos numa condição melhor, né? Sempre evoluindo. Do estado hominal, só iremos, sem sombra de dúvida, para o estado angelical, né? Não aquele anjo cheio de asas, né? Tocando harpas ou comendo uvas nas nuvens, mas o estado de felicidade plena que é caracterizado no Livro dos Espíritos, né? Na quarta parte das Esperanças e Consolações, como um estado onde seremos felizes pelo amor que nos une, enquanto seres não teremos os sofrimentos inerentes aí às peculiaridades das nossas limitações e viveremos felizes aí ao longo do nosso processo evolutivo e reencarnatório. A reencarnação não tem função punitiva, ela não é um castigo. A reencarnação é antes uma oportunidade de crescimento. Na verdade, podemos até dizer que a reencarnação é a caridade de Deus para conosco, porque Ele nos renova as oportunidades de aprendizado e crescimento, como se começássemos do zero, porque nos dá o véu do esquecimento, que é uma bênção. A reencarnação é uma lei natural, uma lei divina. Deus não faz nada mal nem inútil. Se, portanto, Ele nos faz reencarnar, é para um fim útil, um objetivo bom. Então, nós podemos saber que a nossa reencarnação tem um fim útil. Naturalmente, o primeiro deles é que nós estamos cumprindo um desígnio de Deus na vida. Não precisa ser uma missão em especial, mas simplesmente por vivermos, nós somos um dos instrumentos divinos aqui na Terra. Tudo o que fazemos está produzindo algum efeito e esse é o objetivo divino. Agora, para nós mesmos, com a reencarnação, nós estamos retirando um proveito pessoal. Diríamos que é o pagamento divino, o salário divino pelo nosso labor. Nós estamos progredindo intelectual e moralmente. E quanto mais nós progredirmos intelectual e moralmente, melhor nós poderemos viver nesta vida universal. Saberemos como agir mais e melhor. As implicações de se entender esse processo, elas são muitas, porque se nós pensarmos que daqui a 40, 50 ou 60 anos a vida vai acabar e nenhuma consequência teremos disso, nós teremos um grau de responsabilidade muito diferente de nós pensarmos de que num contínuo, num processo que o que eu faço hoje, no amanhã vai ser refletido. Então, a minha vida futura depende muito da vida, do que eu fiz nessa vida. Então, esse suceder de fatos e de consequências intimamente ligados à lei de causa e efeito, de que nós carregamos conosco aonde nós vamos, né? Independente aonde nós vamos encarnar ou como nós vamos encarnar, nós vamos levar conosco as implicações do que fizemos nessa reencarnação. Então, saber da reencarnação é um sistema realmente facilitador da nossa felicidade e do entendimento da vida. A partir daí, nossa situação será outra, porque nós estamos nessa caminhada. É uma caminhada que não cessa.
Nós sabemos que isso há de eterno. Nós não temos ideia de quantas vidas precisamos viver, de quantas experiências precisamos ter. Mas durante a encarnação, uma oportunidade maravilhosa que Deus nos concede de, através das provas, das expiações na matéria, nós nos autoeducarmos, nós nos autotransformarmos e, a partir daí, observarmos com mais requinte as leis de amor. Então, o conceito de reencarnação, ele está intimamente ligado e atrelado ao conceito evolutivo. Encarnamos para evoluir, encarnamos para ser felizes. Então, a ideia de que estamos infelizes na nossa reencarnação, ou a reencarnação a infelicidade, é apenas um grande chamado para nós, para que despertemos para o verdadeiro significado da reencarnação, que é o encontro da felicidade e a evolução moral e intelectual. Agora o Transição dá uma paradinha para o intervalo e já volta. Mesmo a reencarnação sendo uma lei natural, ainda escutamos a famosa frase: eu não pedi para nascer. Será? Quando eu ouço essa frase, eu não pedi para nascer, eu adoro. Porque logo eu digo para a pessoa, pediu e pediu muito. Todos nós pedimos para nascer. É claro que a pessoa aqui, tendo contrariedades na vida, especialmente às vezes jovens, não é? Que passam por dificuldades, adultos também, pessoas com mais idade, e de repente diga assim, para que eu fala isso? Eu não pedi para nascer, para que eu voltei? Para que eu estou aqui? Para que eu estou vivendo essa vida? Mas pediu e muitas vezes implorou para voltar, porque uma coisa é a nossa visão quando estamos no plano espiritual, nós temos outra compreensão, e outra visão é quando nós estamos jungidos ao campo físico. Mas aí nós vamos começar a compreender que pedimos para nascer porque necessitamos, porque é o melhor para nós, porque é aqui que nós vamos reharmonizar com tudo aquilo que ficou para trás, porque nós vamos às vezes terminar alguma coisa que começamos, porque nós vamos corrigir erros do passado, enfim, é todo um trabalho muito grande que o Espírito vai realizar. A reencarnação no nosso planeta, ela é de um grau de importância, junto com a lei de progresso e de evolução, a reencarnação nos auxilia na nossa trajetória evolutiva. Do átomo ao arcanjo, é através das reencarnações que nós vamos aprendendo, que nós vamos nos transformando, adquirindo e expandindo mais consciência. Portanto, nós pedimos para nascer, damos graças a Deus quando estamos aqui, se temos um pouco de visão maior das coisas, um pouco mais de amadurecimento, e essa ideia vai mudar. Claro que se a pessoa continuar ainda revoltada, rebelde, a vida fica mais difícil e ela vai continuar batendo nessa tecla, eu não pedi para nascer, eu não pedi para nascer, por que aconteceu isso comigo? Mas um dia, chegando do lado de lá, ela vai falar, como eu pedi para nascer, graças a Deus que eu renasci no plano físico. Não há propriamente provas da reencarnação, mas há argumentos filosóficos muito bons. Nós, por exemplo, dizemos que a reencarnação nos reconcilia com a bondade, a justiça e o poder de Deus. Porque vamos pensar, sem a reencarnação, por que nascem umas pessoas saudáveis, outras tão enfermas, umas inteligentes, inteligência brilhante e outros débeis mentais? Por que os homens das cavernas não eram como nós? Nós estamos nascendo agora, se não há reencarnação, deveríamos ser iguais aos homens das cavernas. Ainda podemos argumentar que algumas pessoas nascem no meio favorável. Tudo está a seu favor para uma bela reencarnação, uma bela vida, uma bela existência. Enquanto que outros nascem em lugares inóspitos, difíceis, como as geleiras, os desertos, as selvas. Então, se nós ficarmos pensando assim nessas grandes diferenças, nós indagaremos por que Deus faz uns nascerem de um modo ou de outro. Deus é justo porque vai dando às pessoas
as oportunidades variadas segundo a encarnação, o que é preciso, o que a pessoa tem condições de enfrentar. Ele é justo, ele é bondoso, porque ele não condena ninguém, vai dar sempre uma nova oportunidade, uma nova existência. E ele é poderoso, porque ele nos criou para a perfeição e a felicidade. E nós vamos alcançar essa perfeição e essa felicidade através das vidas sucessivas. O espírito que reencarna, ele traz todo o seu acervo do passado, só que há aquilo que nós conhecemos como esquecimento do passado. Muitas pessoas dizem que era preferível lembrar, que não aceitam, porque as pessoas têm que esquecer do passado, esquecer quem eu fui no passado, mas isso é uma lei divina e é altamente providencial, benéfica. Porque se nós lembrássemos todas as situações infelizes, o que cometemos de errado em outras vidas, ficaríamos muito desanimados, ficaríamos muito envergonhados. Você já imaginou se nós nos lembrássemos das nossas encarnações anteriores, quem foram nossos pais, o pai, a mãe, os irmãos, os tios, os membros de uma família, e se nós dessa reinterpretação, dessa lembrança das vidas anteriores, se nós descobríssemos as inimizades que tínhamos anteriormente, como é que estaria o quadro das nossas emoções hoje? Foi exatamente por esse motivo que os espíritos responderam de uma maneira assim um tanto quanto religiosa, mas interessante, para dizer que isso faz parte da lei de Deus, da lei do Criador, e faz mesmo que é uma lei natural, essa não lembrança, porque suscita ao espírito continuar a sua dramática luta aqui na Terra, sem ficar retido aos acontecimentos das vidas anteriores, pensar no hoje e no amanhã, quem sabe até muito mais no amanhã do que no hoje, para que o espírito ele possa fazer novos projetos, se animar cada vez mais, deixar para trás na linha do tempo, o chamado passado, as coisas que antecederam os acontecimentos de hoje, sentir coragem para viver, vontade para viver e trabalhar e aprender cada vez mais. Jesus disse, reconciliai-vos com os vossos inimigos, enquanto estáis a caminho com Ele. E nós estamos caminhando na nova encarnação, lado a lado, com os antigos desafetos, para nos tornarmos agora amigos, para nos conhecermos melhor. E se nós lembrarmos o passado, não conseguiríamos fazer essa reconciliação. Aí as pessoas vão perguntando, puxa, mas então eu pedi, né, para nascer naquela família, eu estou ali, eu tenho que aprender a amar algumas pessoas que eu não me afinizo. Ninguém está no lugar errado. Todos nós nascemos no lugar certo, com as famílias certas, com a mãe certa, o pai. Aliás, muitas vezes, né, na maioria das vezes, as reencarnações, nós escolhemos as nossas jornadas. Nós escolhemos onde nasceremos, quem serão nossos pais, marido, filhos, profissão e até mesmo gênero de morte. Nós escolhemos. E essas escolhas, quando nós estamos aqui, a gente diz, puxa vida, será que fui eu que escolhi? Foi. Mas o objetivo de todas essas escolhas é sair vencedor. Nenhum espírito reencarna para fracassar. Nenhum espírito reencarna com um objetivo de infelicidade. Nenhum. Uma coisa eu posso garantir, não fomos melhores do que nós somos hoje. E não fomos porque a lei da evolução demonstra que hoje nós somos melhores do que ontem. Essa linha evolutiva responde por si. Isso tudo, portanto, mostra a lei divina, sábia, justa, que propicia às criaturas o reequilíbrio, a reharmonização, para formarmos mais adiante a grande família universal. Um dia nós vamos chegar lá. Por enquanto, nós estamos ainda nesse convívio entre os nossos familiares, aprendendo a amar, aprendendo a conviver, e depois um dia chegaremos, através de muitas outras vidas, à família universal. O Transição continua logo após o intervalo. Fique conosco. Estamos de volta e a nossa pesquisa sobre a lei da reencarnação continua.
Aqueles que não creem na reencarnação, eles têm a crença de que os laços de família se perdem. Porque se morreu, acabou, aquele laço também terminou. O fato de você acreditar na reencarnação, ele vai estreitar os laços afetivos, os laços familiares. Existe uma parentela corporal e existe uma parentela espiritual, que nós nem lembramos porque estamos aqui no plano terreno e o esquecimento do passado nos impede de ter essa recordação de familiares, de parentes, na verdade de nossos amores, de pessoas as quais amamos profundamente e que vão constituir e que já constituem a nossa família espiritual. Porque nessa trajetória de encarnação, desencarnação, reencarnação, esse movimento, esse ir e vir, faz com que os laços eles se ampliem, se aproximem. Então parecem dois paradoxos, né? Ficar mais próximo é mais ampliado, exatamente porque você vai encontrando ao longo das reencarnações mais pessoas. E através dos interesses, das afinidades, das simpatias e dos ideais, essa família espiritual ela vai ficando cada vez maior. A atual família terrena, a atual família doméstica na qual estamos inseridos, isso não significa que seja a parentela espiritual, porque nós podemos ter ali desafetos que voltaram para a harmonização, que estamos juntos para isso. Mas aí é que vem uma coisa muito bonita. Se conseguirmos a reharmonização, se conseguirmos que surja uma afeição legítima entre aquelas pessoas que são parentes difíceis nossos, o que vai acontecer? Passarão a ser da nossa parentela espiritual, da nossa grande família espiritual. Quando nós olharmos os nossos familiares, entender que a família, por exemplo, ela realmente reúne os espíritos, amigos e adversários entre si, e que essas novas experiências que nós fazemos é que nos ajudam realmente a compreender um pouco mais, a melhorar o quadro amoroso que nós temos que ter um para com os outros, porque o amor é tudo. A vivência do amor é o melhor que nós possamos imaginar para alimentar essa máquina poderosa que é a nossa vida aqui na Terra. Existe uma lógica, existe uma harmonia na lei da reencarnação que vai colocando as coisas no seu lugar. Porque se Jesus disse que um dia nós nos amaríamos todos, uns aos outros, como Ele nos amou, de que maneira fazer isso em uma encarnação? De que maneira estreitar os laços, de que maneira ampliar para o número maior de pessoas os laços? Às vezes a pessoa, numa reencarnação, ela mal sai da aldeia que ela nasce ou da cidade que ela nasce. Então, se o ideal é que esse amor se amplie até envolver a todos, é através da reencarnação que os laços de amor, de afeto e de familiaridade vão se estruturar e vão se fortalecer. Um dia a reencarnação será do conhecimento geral de toda a humanidade, porque é uma questão tão lógica, é uma questão assim tão bem concatenada, se nós começarmos a imaginar como essa programação que o Espírito apresenta é de altíssimo nível. Isso é uma programação que é da lei divina, da lei de Deus. Portanto, a reencarnação se tornará crença geral. Há uma pergunta em O Livro dos Espíritos, que é a 798, Kardec pergunta à falange do Espírito de Verdade se um dia o Espiritismo se tornará crença geral. E os Espíritos respondem que sim, que se tornará, porque os princípios da doutrina é que vão se tornando conhecidos. E aí está a lei da reencarnação. Há muito tempo atrás, os antigos eles achavam que a Terra fosse plana e que ela fosse o centro do universo. Então hoje nós sabemos, depois de muito tempo, que não é bem assim. A Terra é uma esfera que gira ao redor do Sol e o Sol não se encontra no centro do universo. Então essa é uma realidade que se tornou conhecida ao longo do tempo. Da mesma forma, a reencarnação vai acontecer a mesma coisa. A reencarnação é um tipo de realidade que deverá ser revelada aos poucos. É claro que quando os homens souberem dessa grande realidade, eles não vão compreender a reencarnação da mesma maneira,
Do mesmo jeito como que as pessoas hoje compreendem a posição da Terra no universo de maneira diferente. Então a reencarnação ela vai se tornar um conhecimento público, né, totalmente acessível, e será uma das grandes realidades, mas obviamente cada pessoa vai interpretar do seu jeito. Essa ideia, ela se expande cada vez mais e as pessoas vão compreender que só a reencarnação explica as desigualdades sociais, os sofrimentos. Às vezes se diz assim, aquela pessoa tão boa, porque sofre tanto? Só a reencarnação que explica tudo isso. Só a reencarnação explica as balas perdidas, as pessoas que são vitimadas por uma circunstância qualquer, que se diz assim, ela estava no lugar errado, na hora errada, a pessoa errada e tudo mais. Mas às vezes era a pessoa certa, no lugar certo, olhando pelo prisma espiritual. A casa espírita pode ajudar bastante as criaturas a entender a lei da reencarnação. Claro que com estudos, com palestras, com simpósios, com tudo isso que a doutrina tem de recursos para citar, mencionar, ensinar, explicar o que é a lei da reencarnação. Ora, o Centro Espírita, ele tem que trabalhar esse assunto diariamente, porque as pessoas não apenas têm muitas dúvidas sobre o assunto reencarnação, como também merecem receber de resposta a sua participação informações corretíssimas que estão lá nas obras básicas da doutrina e que dão, do ponto de vista filosófico, explicações completas. O homem, ali no Livro dos Espíritos, não há nenhuma pergunta sobre reencarnação que não foi feita e não existem respostas que não abrangem a todas as necessidades humanas. Tudo que nos acontece não é ao acaso, tudo tem um objetivo. Nós estamos percebendo que a reencarnação constitui assim um freio moral e ao mesmo tempo um estímulo. Ela nos freia para não fazer o mal, porque nós sabemos que a vida continua e podemos enfrentar em reencarnação posterior uma consequência daquilo que fizemos. Então, nos contém para não fazermos o mal. E ao mesmo tempo nos estimula para nós fazermos o bem, porque o bem que semearmos numa encarnação, certamente nós colheremos os bons resultados na sequência de nossas vidas futuras. Quer saber mais? O estudo continua em nosso site www.transição.tv. Lá você encontra muito mais conteúdo sobre o tema de hoje e muitos outros. Eu te encontro no próximo programa. Tchau!